Boa noite a você aí do outro lado. Se você quer saber se colou com o mercado a nova versão de presidente Bolsonaro que tem se apresentado desde o pronunciamento da noite passada, basta ver qual foi o saldo deste dia 24 de março de 2020, Ibovespa mergulhado em 1,06%, enquanto o dólar fechou em alta acelerada nas máximas, uma alta de 2,25% aos R$ 5,64. O Ibovespa, bem da verdade, para ser justo aqui, com a influência do presidente, da gestão de crise no Brasil, obviamente fosse uma gestão de crise mais bem executada, o Ibovespa teria motivos para subir, guiado pelas ações que dependem do ciclo doméstico da economia. Não foi o caso, essas ações patinaram desde a abertura, mas na maior parte do dia o Ibovespa subiu, chegou a subir mais de 1%, porque ações da Vale subiam em disparada, ações da Petrobras subiam em disparada, exportadoras de maneira geral, e uma outra até ligada ao ciclo doméstico também, caso dos bancos, mas não teve jeito, porque se aqui não tem muito motivo para sair comprando ação, investidores têm olhado muito mais para os ciclos econômicos globais, olhado de um lado para uma perspectiva de crescimento acelerado dos Estados Unidos, de outro lado, do crescimento acelerado também da inflação nos Estados Unidos. Na maior parte do dia, muito embora o rendimento dos títulos de longo prazo, prevendo juros mais altos para controlar essa inflação, estivessem apontando para cima, ações cíclicas puxavam os índices em Nova York para cima, mas no final da sessão veio uma enxurrada de realizações por lá, o Ibovespa devolveu junto os ganhos que eram apresentados. Na hora final da sessão, nem a ação da Petrobras, mesmo com o petróleo subindo 6% nessa quarta-feira, o petróleo subindo ali, uma reação, porque encalhou um navio lá no Canal de Suez, que fica no Egito, é uma rota importante para a entrega de petróleo, encalhou lá esse navio, o pessoal imaginando uma oferta menor de petróleo, puxou para cima o preço do barril, mas a Petrobras não se segurou, ficou ali perto do 0 a 0 depois de subir mais de 3% em boa parte do dia. Vale se segurou um pouquinho, mais de 2%, mas não foi o bastante diante de uma enxurrada de quedas aqui no Brasil. No final do dia, das 82 ações do Ibovespa, só 15 subiam. Tem, claro, a falta de incentivo dada pela crise aqui no Brasil a comprar ações nessa conta feita pelo investidor. A busca por proteção no dólar, essa sim, foi apontada desde o começo do dia e foi se acirrando com o passar das horas. Ontem, como você já deve saber, né, já deve ter visto, se não viu ao vivo, deve ter recebido aí no seu zap, ou notícias, ou o próprio pronunciamento, o presidente Bolsonaro nem parecia aquele que deixou para trás um ano de pandemia e mais de 300 mil enterros motivados pela Covid-19. Presidente Bolsonaro, aquele mesmo que era contra vacinas, disse que não é contra não, que chamava de gripezinha, agora falou que a Covid-19 é coisa séria. Ele que falava que a vida continua, que era coisa de maricas, né? Lamentar as mortes, lamentou as mortes. Presidente Jair Bolsonaro, o mesmo que disse que não compraria vacina ou vacina, né? Como eles, os seus apoiadores, seus filhos também chamavam de vacina de João Dória, aquele que recusou e mandou cancelar uma compra no ano passado, falou que nunca se opôs a vacinas, dizendo só que era contra a compra sem que tivesse aprovação pela Anvisa, muito embora tenha comprado e acertado contrato com a AstraZeneca sem que tivesse ainda comprovação
pela Anvisa, e muito embora agora tenha acertado contrato para comprar vacinas da Janssen, que nem começaram a ser testadas ainda pela Anvisa, né? Não tem nem o protocolo lá de entrada, ele que recusou vacinas da Pfizer disse que não recusou coisa nenhuma, embora tenha recusado sim o governo, com o presidente dizendo que não era culpa dele se alguém virasse jacaré, se tomasse alguma das vacinas americanas, que reclamava que a empresa não ia se comprometer a cuidar de efeitos colaterais e que coisa e tal. Se vangloriou o presidente, então, de há 5 dias, há só 5 dias, de ter assinado o contrato com a Pfizer. Gato escaldado tem medo de água fria. Você aí que é gato escaldado, o mercado, se você é investidor sabe, se não é investidor acompanha, o mercado é composto pelas decisões das pessoas. Preços sobem quando as pessoas compram as coisas. Investidores foram comprar dólar, prevendo dias difíceis, e fica ainda mais essa impressão de que o presidente está tentando muito mais se segurar na cadeira do que tenha mudado mesmo de postura, se alinhando então à ciência, a evidências. O fato de novo, hoje, ele ter defendido, depois de ter tentado firmar um pacto ali com os poderes, exceto os governadores de oposição, que ele não chamou para conversar, Bolsonaro defendeu de novo remédio para verme contra Covid-19. Fica difícil, nessas condições, confiar que o governo brasileiro, de fato, está comprometido com o que a ciência, nesse 1 ano de crise, provou ser eficaz com a pandemia. Sem falar, claro, também, isso foi omitido tanto hoje quanto ontem, da oposição ao isolamento social feito pelo governo, inclusive com pedidos aí na justiça, todos frustrados, sempre tem sido, de que seja interrompido o isolamento social que estados, que prefeituras propõem e impõem aos seus governados, tentando salvar a vida de mais gente e impedir que as filas em UTIs abarrotadas na falta de vacinas e em meio a incentivos dados nesse mais de 1 ano aglomerações, que as filas nas UTIs aumentem ainda mais e mais gente morra. E, aliás, o presidente hoje, um ponto interessante, ele que veio defendendo que a economia tinha que ser prioridade, agora falou que a vida é em primeiro lugar. Vamos ver se muda. Fora isso tudo, para trazer ainda mais desconfiança a investidores, o risco fiscal que a PEC emergencial prometia ter colocado para dormir, como se sabe, ele segue bem acordado. Começa a ganhar força no governo, a pressão para que um novo estado de calamidade, o mesmo que permitiu ao governo gastar o quanto julgasse necessário contra a crise, seja gasto sem que, com isso, o Planalto cometa crime de responsabilidade e o presidente Bolsonaro tenha, por via fiscal, a ameaça de um processo de impeachment aberto contra ele. No meio disso, dólar para cima, curva de juros também dando aquela embicada em sua inclinação. Se cuide aí do outro lado, o mar não tá para peixe. Agora é torcer para que a retórica se confirme em realidade e que o governo se comprometa e que de fato colabore para que o achatamento das curvas da Covid-19 aconteça e a economia brasileira seja religada. Colabore você também se cuidando. Grande abraço a você. Amanhã a gente fala mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima.